assunto que está dando o que falar, dados desdobramentos recentes, porque depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo da gravação de uma reunião de 2020, segundo ano de governo Bolsonaro, entre o ex-presidente e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, atual pré-candidato à Prefeitura do Rio, o Ramagem foi para a internet explicar por que ele teria gravado o encontro e disse que foi com o aval do ex-presidente. A intenção, segundo ele ali, era registrar uma suspeita que, no fim, acabou não acontecendo. Vamos ver o que ele falou. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. Meus amigos, olha só. O áudio citado revela os dois debatendo com o general Augusto Heleno, então chefe do GSI, e duas advogadas, estratégias ali para blindar o senador Flávio Bolsonaro, investigado na época pelas famosas rachadinhas ou peculato no juridiquês. Bom, em um dos áudios o Bolsonaro está lá e ele reforçaria que nunca se sabe se está sendo gravado ou não. Em uma das gravações, Bolsonaro sugere que o então governador que o próprio Ramagem menciona, Wilson Witzel, claro, prometeu resolver o caso de Flávio em troca de uma vaga no STF. Bom, senhores, quero ouvir vocês aí, o impacto que isso pode ter politicamente, se isso é a tal bala de prata que, enfim, vai defenestrar Bolsonaro ou se, no meio desse fumacê todo, vai cair no esquecimento. Por que não, gente, com você, Pepe, meu caro legalista, garantista de sempre? Ô Marinho, tem dois viés que eu vejo essa divulgação dos áudios da BIM paralela, né, da conversa do Ramagem com o Bolsonaro e com o ministro da CGI, né, Augusto... GSI, né? O primeiro viés é o seguinte, né, mostra claramente, infelizmente, né, que o Bolsonaro estava realmente utilizando do cargo, né, público para fins de proteger o seu filho, Flávio Bolsonaro. Isso está claro. Quando ele fala que vai falar com o diretor da Receita Federal, quando ele chama, né, dois ministros, né, para uma conversa sobre o assunto. Então, isso demonstra claramente, no meu modo de ver, o patrimonialismo e a confusão entre o público e o privado. É algo que a gente tem que rechaçar e tem que se colocar contra. Não dá para passar pano numa coisa dessa, né? Espero que o mais fervoroso bolsonarista ache isso errado. Aí tem o segundo viés que eu queria colocar aqui também, não é? Que eu acho um absurdo, né, divulgar conversas que tem advogada envolvido, né? Advogado no Estado Democrático de Direito é a profissão que defende a democracia, defende o Estado Democrático de Direito, e não dá para você relevar e você achar que é normal você colocar uma advogada que está traçando a estratégia de defesa numa divulgação pública. Isso eu coloco completamente contrário. Que é isso, mas é uma reunião pública do presidente da República com o ministro. É uma reunião oficial do presidente da República com o ministro, com o chefe da ABIN. Com advogado. Não podia ter advogado ali. É um absurdo que essa reunião tenha existido. É um absurdo que essa reunião tenha existido. Advogado pela OAB tem entrado em qualquer repartição pública. Mas por que ele tinha que estar lá? Ponto. O que é que tem a ver o presidente da República... Chamar um advogado para reunião? O que é que tem a ver? Traçando a estratégia. O que é que tem a ver? Mas foi o que eu coloquei, mano. O chefe da ABIN com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional? Isso é um absurdo. Mas foi o que eu coloquei no começo, mano. É um absurdo você ver a confusão do privado com o público para defender o filho Flávio Bolsonaro. E não tem que ter transparência sobre isso. Mas é um absurdo também divulgar conversas de advogada. Mas se não tivesse advogado divulgado, é protegido. Mas veja, se não tivesse divulgado, a gente já está agora falando que há acusações, que o Supremo coloca acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e que não traz a público os elementos. Você é a favor da arapongagem, mano. Eu sou a favor da transparência. Você é a favor da transparência. Não, arapongagem. Coisa pública que pertence ao pagador de imposto tem que vir a público.
Arapungagem. Tem que Você é vir a a favor da público. arapungagem. Eu sou a favor da transparência. Olha só. Transparência por meio da arapungagem? Claro que não. Ô, vocês dois aí, baixa a bola aí. O mano quer legalizar agora a arapungagem. A gravação chegou no processo, tem que vir a público. Para com esse negócio aí. Vou dizer o seguinte, esse negócio aí, ô Palumbo, prezado Palumbo, satisfação tá aqui contigo. Esse negócio de gravação pra mim não é novidade. Eu tive reunião ministerial gravada, eu tive ligação gravada, eu já tenho mais material gravado que o próprio Roberto Carlos nessa altura, porra. Me ajuda aí, ô Palumbo. E se o PP continuar assim, porque eu tô precisando de advogado, já tem com quem contratar. Exatamente. E vai ganhar medalhinha, tá ok? Ele tá nervoso, hein? Tá nervoso aí. Já chegou nervosão no sabe programa. que o programa tá bom quando o Palumbo são mais quietos, hein? Mais sorridente aqui, cara. Dessa vez eu fiquei sendo espectador da treta aqui, ó. Me ajuda aí, Palumbo. Mas Que história é essa aí? ele é um policial. Foi tolhido do seu direito de ocupar o mais alto posto de uma decisão do Supremo, que foi errada, na minha opinião. Não deveria nem ter sido cumprida essa decisão, porque a ordem errada, a ordem legal a gente não cumpre, né? Já começou tudo errado. Agora, ele é um policial. E é normal, quando você vai em algum ambiente que pode ser que aconteça algum tipo de delito, alguma coisa, você grave as conversas. Isso é normal. Eu já fiz isso para prender policiais corruptos. Já fiz isso para prender desmancheiros. Gravei a conversa e servi como prova depois. Pô, mas a ilegalidade que a gente está falando nesse caso é o presidente da República usando a estrutura pública para proteger o seu filho. Então, é um absurdo que a gente está vendo. E o policial, nesse caso, o Ramagem, está cumprindo ordens para proteger o filho do presidente. Isso é um absurdo que a gente não pode normalizar. Isso é coisa de monarquia, não é de república. É como se a ABIN serve para fazer a segurança nacional. Segurança nacional não é a segurança da família do presidente. Isso é um absurdo, envergonha todo brasileiro. Agora, mano, claro que é uma vergonha o presidente da República se unir numa reunião com 2 ministros de Estado para discutir a questão do Flávio Bolsonaro. Agora, vamos combinar o seguinte, está no mundo da conjecturação, não é? Ele falou que vai chamar o presidente da Receita Federal. Chamou? Chamou para falar do Flávio Bolsonaro? Eu não sei se chamou. Se não chamou, não tem crime também, não. Chamou o diretor da Serpro, que cuida da questão do processamento de dados no âmbito da União Federal? Chamou para falar do Flávio Bolsonaro? Não tá claro se chamou ou não. Então, mais uma vez, estamos no mundo da conjecturação. E o direito não pune conjecturação. O que eu sei sobre esse áudio que vazou, que Alexandre de Moraes, infelizmente, errou em levantar uma conversa gravada que tem 2 advogadas exercendo o seu papel constitucional. Corporativismo, o papel constitucional de advogado não é participar de tramóia patrimonialista. Não é participar de tramóia patrimonialista. A ampla defesa e o contraditório que está na Constituição Federal permite ao advogado utilizar todos os meios legais e razoáveis para defender o seu cliente. Isso ele tem razão. Isso não é meio legal e razoável? Usar a estrutura da presidência da República. Usar a estrutura da presidência da República. Eu não sou advogado, mas o ponto é, a presidência da República não pode ser utilizada para fins privados, para benefício e proteção da família do presidente da República. Isso é um absurdo. Aí tem uma questão de falso moralismo também, que é impressionante, né? É impressionante. Eu, por exemplo, se tivesse um problema com a minha filha, eu conversaria com os meus pais também. Ah, lá vem. Eu conversaria. Claro que eu conversaria. Exatamente. Mas o presidente da República... O que não pode e que não está claro no áudio é se o Bolsonaro usou a estrutura de poder para beneficiar o Flávio Bolsonaro. Agora, conversa fazer entre uma ministros, reunião oficial com o ministro já é uso da estrutura. Mas o presidente mora no Palácio do Planalto, o presidente trabalha na Alvorada. É tudo público. Ele não pode falar nada de privado. O presidente dando missões para os seus subordinados. A missão foi cumprida? Só de dar já é absurdo. Foi cumprida a missão ou não foi cumprida? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Significa que você não tem certeza. Não tem conjecturação. A investigação precisa continuar. A investigação precisa continuar. Mas o ponto é o seguinte... Vamos conjecturar, então. Primeiro, é batom na cueca que você tem o presidente da República dando ordens para os seus subordinados para proteger o seu filho, o que é um absurdo por si. Em segundo lugar, a melhor forma, numa democracia, de trazer
trazer as coisas à tona, de investigar a autoridade, é com transparência. Então, se esse áudio estava na investigação, é fundamental que ele tenha vindo a público, senão a gente já está aqui conjecturando. Se vocês me permitem, senhores, eu quero trazer aqui, convocando a todos vocês que estejam nos escutando, nos assistindo, deixa aí nos comentários se vocês consideram esse caso uma arapongagem ali avalizada, validada pelo aparato do Estado, ou se de fato é a falta de transparência de quem ocupava naquele momento a presidência da República para fins pessoais. Eu quero ouvir vocês, mas, dando a minha opinião aqui, vamos falar sério aqui. Essa coisa de vazamento constante de áudios de autoridades é coisa de republiqueta de quinta categoria. Não importa quem seja o alvo do momento, vê se isso acontece nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo. É impressionante como administração após administração a gente sempre vê um presidente da República alvo disso. Me lembrou o caso, Mano Ferreira, aqui, para a gente também buscar um senso de coerência e de proporção, o famoso áudio do Bessias, né? Lembra que no auge da Lava Jato. Então, o áudio aqueles do Temer no Joesley Day? Exatamente. Todos aqueles que criticaram a Lava Jato insistentemente até vê-la desmoronar, agora estão usando os mesmos subterfúgios lava-jatistas, expedientes lava-jatistas. Porque eu fui contra para o seu benefício pessoal. É isso. Cadê a coerência nessa república? Ou isso é um sonho de uma noite de verão? Sou eu. Eu quero transparência. Você sabe que dessa vez eu tenho que concordar com o PP. Vamos lá. O advogado tem prerrogativas Aleluia, e aqui no Brasil... aleluia. Aqui no Brasil não se é respeitado. Alguns são até impedidos de fazer sustentação oral. Isso é absurdo. O juiz não está acima do advogado, não está acima do Ministério Público. Ali estão na mesma equivalência. Ele julga, ele decide, mas ele não manda no advogado. O que a gente tem visto aí pelo Brasil afora é um desrespeito total às prerrogativas. Por isso que eu concordo com o PP. E conjuntura, mano, não é crime. Cogitação não é crime. Então eu não vi nada demais ali também, não. Concordo com o PP. A máquina pública, pelo amor de Deus. Esse é um personagem que acabou entrando no anedotário político nacional, especialmente ali no Rio. Mas e essa história do Wilson Witzel, que era o sujeito que mandava ali em determinado momento, ali tendo uns sonhos molhados com a presidência da República ali, como diria o próprio Bolsonaro, uma ejaculação precoce aí. Ele ficava mandando foto dele com a faixa presidencial, queria ser o sucessor do Bolsonaro a qualquer custo e queria, pelo visto, uma vaguinha na STF, coisa que a gente também vê, esse tipo de moeda de troca aí nos bastidores. O que você achou desse desdobramento específico? Fabrício, quer participar? Sim, estavam tocando num ponto aqui, acho que a sua primeira pergunta, né, André, se isso vai valer de alguma coisa para os bolsonaristas em relação à imagem que eles têm do presidente, do ex-presidente, né? Acho que não muda em nada. A gente tem aqui um fanatismo político tão grande nesse país, e isso vale para quem é apoiador do Bolsonaro, vale para quem é apoiador do Lula, que é exatamente... O Mano falou aqui, batom na cueca. E nada vai fazer o apoiador político entender possíveis delitos ou algum delito que eventualmente tenha sido cometido por aquela pessoa que ele idolatra como algo grave. Muito pelo contrário, ele vai negar aquilo ali de jeito... Pode pegar a pessoa na cama com outro, mas vai negar aquilo ali até o final. É um mal que a gente tem na política do nosso país, a idolatria. A idolatria política em qualquer país é ruim, né? Mas é um mal que a gente tem muito grande e que vai trazer consequências, porque vai sempre parecer uma grande armação jurídica. Não tem problema em investigar nenhum possível crime, mas, de fato, conjuntura não é crime, né? Cogitar uma possibilidade de alguma coisa não se trata necessariamente de um crime, mas investigar faz parte do jogo e deixa que a investigação diga se há crime ou se não há crime. Ou seja, o cidadão brasileiro tem que deixar de ser corno manso de político. Porque é disso que se trata. As pessoas são eleitas dizendo que vão fazer diferente. As pessoas são eleitas dizendo que vão cuidar do interesse público. E aí aparelham toda a máquina pública para beneficiar a própria família. E as pessoas olham para isso e dizem: mas quem não faria igual para proteger o seu filho? Pelo amor de Deus! É isso que é o maior problema do Brasil. Essa cornitude mansa em relação a políticos que prometem e depois traem as suas promessas. Prometeu que ia fazer diferente de tudo que estava ali. E aí o que é que ele entrega? O patrimonialismo, que é a marca do Brasil desde os portugueses, que é esse uso do Estado não para os fins públicos, mas para os fins privados, pessoais e para os interesses familiares. Isso é um absurdo que atrasa o Brasil e é por isso que nós não nos desenvolvemos. É inegável também que as ações concretas, com total
fidelidade aos fatos aqui, como eles se desenrolaram naquele quadriênio 19-22, né, mano? Como talvez a marca mais nociva do governo Bolsonaro foi o combate à corrupção, um dos pilares que o levou ao Planalto naquela eleição alucinante de 18, virou combate ao combate à corrupção. Mas enfim, deixa o julgamento aí para o nosso público fazer. E a gente